Que a paz do Senhor Jesus Cristo continue reinando em seu coração. É com muita alegria que eu quero compartilhar contigo nesta manhã, neste dia, a palavra de Deus. Estamos dando sequência ao nosso estudo sobre fé e eu quero, nesta oportunidade, falar com você sobre um exemplo que o escritor aos Hebreus deixa a respeito da fé. Quero ler com você aqui no capítulo 12, conforme estamos meditando, os versos 16 e 17. O texto diz assim: E não haja algum fornicário ou pessoa profana, como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Veja bem, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, o escritor aos Hebreus, eu penso que ele traz esse exemplo de Esaú, e eu quero, naquilo que eu compreendo, no meu entendimento, não quero trazer isso como uma doutrina, mas quero trazer como uma palavra de alerta e de uma compreensão que eu tenho, sobre a primogenitura, a bênção da primogenitura. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era o único filho, conforme diz João 3,16, o unigênito do Pai, E depois o apóstolo Paulo diz que ele se torna o primogênito entre os irmãos. E eu quero considerar que o escritor aos Hebreus, ao trazer esse fato, de Esaú, aqui nesse texto, onde é uma sequência de ensinamentos sobre a fé, eu quero fazer aqui uma ligação da primogenitura, de Esaú com a primogenitura que o Senhor Jesus veio instalar. Eu quero dizer que, no meu entendimento, na minha compreensão, nós exercitamos a fé, conforme Efésios 2,8, para que nós estejamos desfrutando dessa bênção da primogenitura, que é a reconciliação com Deus. A primogenitura de Jesus nos traz a reconciliação com Deus. Então, eu quero trazer dentro desse entendimento, eu quero trazer uma palavra de alerta para nós nesta manhã, neste dia, porque assim como Esaú fez, infelizmente muitos têm feito, Têm trocado essa bênção da primogenitura por tantas coisas, Esaú trocou por uma alimentação, um prato feito, Esaú trocou por um prato de lentilhas e, infelizmente, muitos têm trocado a bênção da primogenitura, que é a salvação em Cristo Jesus, por um prato feito. E Satanás, aliás, ele tem muitos pratos feitos, pratos prontos, que a princípio parece trazer satisfação, mas que ao passar do tempo fica muito claro que, na verdade, foi um engano, foi uma trapaça de Satanás, e nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, estar com a nossa fé firme na bênção da primogenitura, entendendo que
a nossa fé está embasada nessa promessa gloriosa e no cumprir dessa promessa no nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. A nossa fé não pode se abalar, seja o momento que for, né? Nós sabemos que a tentação, ela sempre vai encontrar ocasião nas necessidades. Assim foi com Jesus lá no deserto, após os 40 dias de jejum, e vai ser com todos, né? Sempre a tentação vai estar ali à espreita para tentar fazer aí essa troca, né? Essa aparente substituição por uma satisfação que, na verdade, será uma satisfação passageira. Então, meu irmão, eu deixo aqui essa palavra para o teu coração. Fica firme na fé. Fica firme na fé, na bênção da primogenitura, né? E eu quero ressaltar aqui, inclusive, o fato de Esaú não ter encontrado espaço para arrependimento. Onde era esse espaço? Era dentro dele mesmo. Dentro dele mesmo não houve espaço para arrependimento. Por quê? Porque ele estava muito preocupado com a bênção que o seu irmão ia conquistar. E, aliás, há quem diga que Jacó enganou Esaú. Na verdade, Jacó não enganou Esaú. Jacó fez uma proposta. Esaú tinha o direito de aceitar ou não. Esaú chegou a dizer, o texto vai dizer que ele usou a expressão de que me adianta a bênção de primogenitura. O problema é que depois que as pessoas trocam a bênção da primogenitura, as pessoas que estou falando que a bênção da primogenitura é a bênção da salvação. Infelizmente, depois que as pessoas trocam a bênção da primogenitura, deixam a salvação, não querem mais viver a fé em Jesus, a fé no sacrifício de Cristo, normalmente as pessoas querem encontrar alguém para jogar a culpa, né? Normalmente você vê as pessoas dizendo assim: eu não estou mais na igreja, eu não faço parte da igreja mais por causa do fulano, do beltrano, por causa de tal situação, porque eu vi muita coisa errada, né? E é sempre assim, infelizmente, sempre a exemplo de Esaú, as pessoas estão querendo justificar a sua troca, né, da bênção da primogenitura. As pessoas estão querendo justificar que elas não ficaram firmes na fé por causa de alguém, por causa de algo. E eu quero dizer para você, meu irmão, nunca se permita ter essa atitude, porque só aqueles que encontram dentro de si o arrependimento vão encontrar arrependimento. Esaú não encontrou lugar de arrependimento porque o seu coração estava magoado com seu irmão. O seu coração estava apontando que quem era o responsável por aquela perda dele era o seu irmão, quando na verdade não. Quando na verdade cada um responde por suas ações e reações, cada um responde por suas decisões e escolhas. Então, que nós possamos ficar firme na fé, sempre firme na fé. E quando por alguma razão acontecer alguma coisa nos nossos relacionamentos, nunca impedir de que o arrependimento venha, né? Nunca ficar colocando que o outro é culpado, que o outro fez alguma coisa errada. Não, que sempre o nosso coração esteja pronto para se arrepender, para se render diante de Deus. E na verdade, Esaú, ele buscou um arrependimento porque ele queria as bênçãos materiais, por assim dizer. Ele estava preocupado não com ser alguém que ia deixar um legado, que ia constituir um legado, não. Ele estava preocupado com as coisas, né? Por isso ele não encontrou arrependimento, porque ele sabia que agora Jacó ia ter direito às posses, às heranças do seu pai. E na verdade, meu irmão, a maior herança que nós temos para desfrutar do nosso pai
é a salvação em Cristo Jesus e está à nossa disposição. Basta que nós exercitemos a nossa fé e estejamos tomando posse, né? Que não haja necessidade de arrependimento. Sobretudo, pense assim: não vou me esforçar para não precisar buscar arrependimento. Mas se por acaso, né, por alguma razão, você que inclusive me ouve e acabou cometendo algum erro, alguma falha, arrependa-se. Não fique olhando para os outros. Não fique olhando para quem de repente cooperou para que você deixasse a fé de lado. Não. Olhe para dentro de você. Renda-se ao Senhor Jesus, arrependa-se e volte a desfrutar da bênção da primogenitura. Eu quero orar com você e por você. Amado Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por esse meu irmão que, porventura, tem deixado a fé, porventura, tem tido atitudes que realmente fizeram com que ele esfriasse na fé. Mas em nome do Senhor Jesus, eu creio que agora ele reconhece no seu interior a necessidade de arrependimento e se rende a Ti, Senhor Deus. Eu clamo por ele em nome do Senhor Jesus, que ele seja aceito diante de Ti, ó Pai. Também, Senhor Deus, aqueles que estão firmes na fé, eu oro, Senhor, para que continuem firmes, para que nunca venham, Senhor, permitir que a sua fé venha esfriar, mas que estejam sempre firmes na fé, na bênção da primogenitura do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, que conquistou para nós a bênção da salvação. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro com os meus irmãos e pelos meus irmãos e declaro que a Tua graça continua sobre eles e que eles possam desfrutar poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Até a próxima oportunidade. Querendo Deus, na próxima terça-feira, estamos aqui novamente para falar um pouquinho mais sobre a fé. Deus abençoe.